Olá, irmãos, continuando aqui o nosso estudo, livro de Atos, capítulo 16. Nesse capítulo nós vamos ver alguns subtópicos. E Paulo está na sua segunda viagem missionária. Paulo leva consigo a Timóteo. Paulo está trazendo para junto de si outros apoiadores, né? Ele tinha Silas, agora aparece a figura de Timóteo. A visão que Paulo teve na cidade de Troade. Paulo em Filipos, ali a conversão de Lídia, a cura de uma jovem adivinhadora. Paulo e Silas são açoitados e presos. A conversão do carcereiro, que ficou responsável pela prisão de Paulo e Silas. E depois Paulo e Silas eles são livres da prisão. São esses os subtópicos, começando com o verso 1, capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então veja que Timóteo, ele vinha de um casamento misto, né? E nós vamos ver que isso também tinha uma estratégia, né? De uma certa forma, ele podia ser encarado como um judeu, porque a sua mãe era uma judia convertida, e também como um grego, né? Então ele conhecia as duas culturas. Ele conhecia muito bem a cultura grega e a cultura judaica. E nós vemos aqui no verso 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Agora, parece contraditório isso, mas não foi feito um concílio e que se determinou que não era necessária a circuncisão, e por que Paulo então resolve circuncidar a Timóteo? Também volta à questão da estratégia. Não que isso fosse um pré-requisito para ser um cristão, ou um pré-requisito para a salvação, mas como estratégia evangelística, pois Timóteo seria o seu companheiro de missões. E eles entrariam nas sinagogas prioritariamente, como foi dito, né? Paulo entrava nas cidades, ele procurava no primeiro momento as sinagogas para anunciar o evangelho a quem prioritariamente ou inicialmente o evangelho foi direcionado, que são os judeus. Então Paulo respeitava essa ordem. E para que Timóteo, sendo fruto de um casamento misto, né, de uma judia com um grego, não fosse acusado de ser pagão, e estar participando de um lugar consagrado a Deus, uma sinagoga, por exemplo. Talvez ele tivesse uma certa resistência por parte dos judeus. E nesse sentido, então, que ele sugeriu que Timóteo fosse circuncidado, para que ficasse clara, né, a sua filiação judaica, e não tivesse problemas no anunciar do evangelho. E foi isso, e isso foi feito, né? Apenas uma estratégia, não que isso fosse uma exigência, né, a todos os cristãos. E aí Paulo, na cidade de Troade, tem uma visão. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E aí ele teve uma visão, né? No verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, né? Aqui diz a visão, né? No verso 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? E aí sim, Paulo então, aqui que chama a atenção no verso 6, é que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Paulo teve lá os seus planos evangelísticos, todavia Deus tinha os seus planos. E é claro que os planos de Deus, eles se sobrepõem aos planos humanos. E aqui a palavra não mostra com detalhes como é que isso foi impedido, como é que Paulo foi impedido, né, de ir para o norte pelo Espírito Santo. Mas o fato é que ele foi obediente e ele seguiu a orientação que Deus havia lhe dado, né? E aí Paulo então em Filipos, e há ali naquele lugar a conversão de Lídia. Vamos ver aqui no verso 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então quero chamar a atenção aqui a essa vendedora de púrpura. Na verdade, eles faziam algumas vestimentas e tingiam essas vestes de uma cor púrpura. E eram vestes muito caras, porque elas eram direcionadas para a alta realeza.
Então eles usavam essas vestes púrpura. Então ela tinha muito lucro com isso, né? Era um material caro. Esse tingimento era muito caro. Possivelmente seja uma mulher próspera, assim como algumas mulheres que acompanharam o ministério de Jesus também, que davam suporte físico e até financeiro para o ministério de Jesus. Nós vemos aqui mulheres sendo levantadas por Deus para dar suporte também ao trabalho missionário dos apóstolos, né, dos discípulos. E diz aqui, né, que essa mulher, ela teve o seu coração inclinado para Deus. Aqui nós colocamos uma questão também, não é? Porque a iniciativa da salvação não é nossa, é Deus. É Deus quem marca o encontro conosco. Na minha própria conversão foi assim também. Deus marcou o encontro comigo. Aquela noite eu não tinha programado ser salvo, mas Deus havia programado que eu fosse salvo naquele dia. E ouvi a palavra de Deus e ali eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, mas foi Ele que marcou esse encontro comigo. E aqui nós vemos isso acontecer, né? Foi Deus quem tomou a iniciativa e fez com que o coração de Lídia se abrisse. A expressão é: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Muitas pessoas podem ouvir a palavra de Deus e não entender absolutamente nada e não ter o seu coração tocado. Outras vão ouvir a mesma palavra, o mesmo discurso, os mesmos versos e vão ter o seu coração tocado, né? É uma decisão divina. No verso 15: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Então provavelmente era uma mulher que tinha uma casa espaçosa e ela convidou então os apóstolos a estarem ali. Isso apontando para a possibilidade de ser uma mulher próspera e que queria colaborar com a difusão do Evangelho naquele lugar, não é? E nós percebemos aqui também, nesse trecho do livro de Atos, que o tratamento da terceira pessoa passa a ser na primeira pessoa, dando a entender que Lucas, o escritor de Atos, começou a partir daqui, a partir desse capítulo 16, a fazer parte da equipe missionária de Paulo. Então veja que Paulo foi criando, né, os seus vínculos, os seus apoiadores, né? Lucas passa a ser membro da equipe, né? Silas, Tiago, e aí começa a tomar corpo, né, o ministério de Paulo. E agora, a partir do verso 16, a cura de uma jovem adivinhadora. Vamos ler o 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, né, essa adivinhadora, uma mulher que tinha essa capacidade mediúnica, né, de adivinhar as coisas e dava muito lucro, né, para os seus senhores. É claro que eles cobravam, né, por essas adivinhações. Possivelmente, talvez, uma mulher que fosse escravizada por isso, né, talvez ganhasse muito pouco para fazer esse tipo de adivinhação e a maior parte do lucro ficava com seus algozes, né, com seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Veja que a adivinhação dela está correta mesmo. Ela adivinhou, ela declarou que eles eram servos do Deus Altíssimo, e eram mesmo. E no verso 18, isso se repetia por muitos dias. Então imagina essa mulher acompanhando, né, o trabalho de Paulo pelas ruas e anunciando e fazendo as suas adivinhações, uma perturbação constante. Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Esse trabalho também de expulsão de demônios, também nós percebemos que estava prioritariamente sobre a vida dos apóstolos. E aqui nós vemos que houve uma aplicação pura e simples da autoridade do nome de Jesus. Não houve uma necessidade de um diálogo entre Paulo e o demônio. Não houve uma necessidade de um entendimento com relação à origem desse demônio, coisa que nós vemos acontecer nos dias de hoje, né? Existem algumas doutrinas que pregam a necessidade de se conhecer o reino das trevas, de se saber como os demônios agem, de saber até os nomes dos demônios. Infelizmente, até algumas pessoas defendem a tese de que é possível conversar e dialogar com demônios. Só que nós não vemos isso acontecer no Novo Testamento, nem tão pouco na vida de Jesus. A única vez que Jesus perguntou a algum demônio alguma coisa foi com relação
aqueles demônios que estavam sobre a vida do endemoniado gadareno, e que ele pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: legião, porque somos muitos, e só. Fora isso, sai em nome de Jesus e acabou a conversa. Tem esse negócio de perguntar para demônio de onde você vem, como você age. São heresias absurdas que nós vemos acontecer nos dias de hoje, pessoas travando diálogo com os demônios. Nós não precisamos conhecer o reino das trevas, nós precisamos conhecer o reino da luz. Esse sim nós precisamos dominar. O reino das trevas está vencido. O diabo é um cão morto, é um cão amarrado, perdão. Na outra ponta da corda tem a mão forte do Senhor Jesus, né? Ele só vai onde Deus permite que ele vá. Na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, a cabeça da serpente foi pisada, né? Nós temos que nos apropriar disso pela fé. O demônio, sim, ele age nos dias de hoje, não estou negando isso, mas toda a autoridade foi conferida a Jesus. E nós, é claro, não temos força para vencer o poder do diabo, mas em Cristo, sim, nós podemos subjugá-lo. Em Cristo, sim, nós podemos expulsar os demônios. Sem conversa, sem necessidade de conhecer como ele age ou como ele deixa de agir, simplesmente sai em nome de Jesus, que foi que Paulo fez aqui, né? E ela foi liberta. E depois no verso 20, né? Paulo e Silas, eles são açoitados, são presos, né? Veja quanta surra, né, Paulo levou por amor a Jesus, né? E ele não fraquejava, né? Não fraquejava, se levantava e continuava pregando o evangelho. E no verso 20, e levando-os aos pretores, os pretores, na verdade, eles eram os juízes das províncias, né? Cada província do Império Romano possuía 2 juízes, né? E esses pretores, então, eles decidiam, dentro das normas do Império Romano, as questões jurídicas, né? Levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Essa é uma verdade. Existia uma imposição por parte do Império Romano que as pessoas não poderiam se envolver com seitas não registradas ou autorizadas pelo Império Romano. Então, algumas religiões, assim como a judaica, elas eram permitidas de atuar no Império Romano. Depois, mais futuramente, o cristianismo passou a ser também uma religião oficial do Império Romano. Isso foi bom e ruim ao mesmo tempo, mas é um foco de um outro estudo, né? O fato é que eles não podiam realmente se envolver. Os romanos tinham essa imposição por parte da lei romana. Mas o que Paulo estava fazendo aqui não feria diretamente as leis do Império Romano. E eles foram arbitrariamente julgados, açoitados e presos, sem o julgamento necessário que exigiam as leis romanas, né? Então, tudo que foi feito com Paulo aqui e Silas foi feito fora da lei romana. Então, verso 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, né? Então, o carcereiro leva então Paulo a esse cárcere interior, era o lugar assim mais seguro da prisão. Como eram presos especiais, eles deviam ir para um lugar onde eles não tinham a oportunidade de fugir. E os seus pés foram amarrados. E dizem que a forma como eles amarravam os pés desses presos eram com as pernas abertas. Isso, durante horas, dava uma cãibra horrorosa, era uma dor horrorosa que as pessoas sentiam ficando horas e horas naquela posição, né? E aí, depois disso, de repente, sobreveio no verso 26, né? Tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, né? Então veja que manifestação poderosa do poder de Deus que acontecia, meio redundante, né? Poderosa do poder de Deus, mas que acontecia naquele tempo, né? Houve uma concentração dessas manifestações nesse período com um objetivo específico, né? Que Deus tinha de estabelecer os fundamentos da igreja ali no livro de Atos. E aí, no verso 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então o carcereiro ficou apavorado, porque a lei romana dizia que o carcereiro, se permitisse que o seu preso fugisse, ele pagaria com a própria vida. E era uma morte humilhante. E aqui, para evitar a humilhação dessa morte, ele tentou se suicidar, né? Mas Paulo interviu
e não permitiu que ele assim fizesse, dizendo que, embora as cadeias tenham sido soltas, eles estavam ali, eles não saíram, não fugiram, né? E no verso 31, responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aí esse carcereiro, então, ele se converte, né? Foi batizado, inclusive os seus parentes, né, os seus, e houve uma grande manifestação ali da graça de Deus sendo derramada no seio do Império Romano, né? Mesmo sendo presos de uma forma tão injusta, tão assintosa, Deus usou essa situação para alcançar pessoas ali dentro da prisão. E finalizando aqui, Paulo e Silas são livres da prisão. Só que Paulo era meio obstinado, né? Ele se recusou a simplesmente ser liberto na calada da noite, né? Mas ele fez questão, porque eles eram cidadãos romanos. Tanto é que nós vemos aqui que os únicos dois que foram presos, né, foram Paulo e Silas, porque eles eram judeus. Os outros, né, não foram presos. No caso de Tiago, por exemplo, ele não foi preso, porque ele não era cidadão, não era judeu, né? E aqui ele faz menção ao fato dele ser cidadão romano. E aí esses pretores, né, esses juízes, tremeram na base, porque eles não poderiam ter aplicado esse tipo de penalidade sem que antes não passassem por um processo de julgamento. Então, eles poderiam perder até os seus próprios cargos. E veja o que disse aqui no verso 36. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então eles tremeram na base, com medo de perder os seus cargos, porque eles tinham cometido uma arbitrariedade, sentenciando duas pessoas, açoitando duas pessoas sem o devido trâmite legal jurídico, né? E aqui então nós terminamos, né, esse capítulo 16 e depois continuaremos no nosso próximo encontro a partir do 17. Deus abençoe a todos.